Olha, é interessante notar como esse ano a gente está tendo filmes muito variados nos seus gêneros, né? A gente teve vários filmes de terror que estão se consagrando esse ano. A gente teve Oppenheimer do Nolan, que conseguiu uma boa bilheteria e tal, se garantiu como uma das maiores bilheterias da história dos filmes do Nolan. E agora a gente vem aqui com Assassinos da Lua das Flores, aí, o novo filme dirigido pelos diretores mais aclamados de Hollywood hoje em dia, pelos diretores mais consagrados da indústria do cinema, que é Martin Scorsese. Antes de mais nada, como sempre, eu quero lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos. Afinal, a gente está falando aqui de um filme que não necessariamente é um filme que eu quero convidar vocês a verem de alguma forma, porque, vamos lá, seguinte. Assassinos da Lua das Flores, um novo filme aí dirigido pelo Martin Scorsese aí, e é interessante como, para quem sabe, o Scorsese, né, ainda faz filmes, entendeu? Tem 80 anos de idade e ele ainda consegue impressionar em vários aspectos dos seus filmes e tal, sem tendo tido mais recente que foi o Irlandês, né, da Netflix. E agora a gente vem aqui com Assassinos da Lua das Flores, que vem com essa proposta nova de meio que contar a história de um povo indígena que mora numa terra onde os homens brancos meio que capitalizaram em cima dessa terra dos indígenas por conta do capitalismo, né, por conta de um minério, por conta das riquezas que a terra tinha e tudo mais. Os brancos, eles colonizaram aquela terra, eles formaram uma cidadezinha ali e tudo mais, e meio que se habituaram ali entre o povo indígena, né? Tendo escolas, tendo igrejas, tendo hospitais e tudo mais, né? Essa é basicamente a história do filme, tá? A gente ter como que o capitalismo, ele pega basicamente uma estrutura de um povo indígena com as suas culturas e cada vez mais ele vai se intensificando com as culturas que a gente tem no nosso dia a dia e tal, no nosso capitalismo e tal. E, cara, é um filme que tem muito essa crítica do capitalismo, essa crítica de como que nós, como seres humanos e tal, quando a gente vê algo com uma terra, com poder, quando a gente vê algo que a gente pensa muito mais no lucro do que necessariamente na razão de que a gente vai estar tirando muito da essência daquele povo indígena, a gente vai estar tirando muito daquela cultura daquele povo específico, e a gente vai meio que botando a nossa própria cultura em cima deles, entendeu? Então é um filme que ele vai tendo essas críticas muito intensificadas, e aqui a gente acompanha a história do personagem aqui do Leonardo DiCaprio, que ele é um cara que ele vem de uma outra cidade, que ele se muda para essa cidadezinha e tal. Ele tem o tio dele, que é o personagem que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome, eu vou lembrar o nome ao longo do vídeo. E ele se casa ali com uma outra personagem e tal, eles vivem felizes e tudo mais. A história do filme em si, basicamente é essa em si, sabe? Eu não quero dar muitos spoilers da história, porque o filme vai ter um desenrolar e tal, porque vai rolando assassinatos e que tá ligado com alguns desses personagens e tal, e o filme vai ter essa crítica sobre o capitalismo, sobre o poder, sobre a ganância pelo homem branco e tal, pelo dinheiro, pelo lucro, que às vezes você não pensa tanto no... basicamente o homem branco como uma criatura, como um ser que é corrompido pelo mal e que necessariamente ele tenta buscar o consentimento, mesmo sabendo que esse consentimento nunca vai poder ser resgatado. Porque, afinal, ele se destrói por conta da ganância, por conta do poder, por conta daquele desejo obsessivo do capitalismo, sabe? Do capitalismo como forma de crescer a mente do ser humano, sabe? Então, é interessante como ele é um filme que ele vai construindo essas críticas de uma forma muito fácil de você identificar. Desde o começo do filme até o final do filme, você entende muito bem qual é a proposta que o Scorsese quer desenvolver no seu roteiro. Eu acho que o roteiro ele não esconde em momento algum qual que é a temática do filme, sabe? A direção do filme, eu não posso não elogiar, porque eu acho que a direção do filme ela é bem sublime nessa parte de como ela vai ter as temáticas do filme e ao mesmo tempo que ela vai, de alguma forma, desenvolver também
um pouco da cultura daquele povo indígena, sabe? E como que a cultura daquele povo indígena influencia nos homens brancos que vivem ali naquela cidadezinha ali e tal, que tentam massificar ao ponto de até negar que eles estão destruindo a cultura dos indígenas, do povo indígena que vive ali, sabe? Cada vez mais os homens brancos, eles vão meio que massificando e tentando destruir de uma forma não verbal, mas de uma forma de atitudes, assim, isso que eu posso dizer. Ele vai tentando destruir, os humanos, eles vão tentando destruir com atitudes a cultura desse povo e tal, de uma forma que vai massificando o capitalismo em si, sabe? De uma forma que vai crescendo o capitalismo e que só vai deixando tudo mais claro o quanto a ganância e o poder sobem muito mais a mente do que a razão, do que o consentimento de um perdão, sabe? O consentimento de que depois que você erra nas suas atitudes, não existe o consentimento de você se perdoar, porque você já se corrompeu a ponto de destruir tudo que você ama em sua volta, sabe? Então, é muito interessante isso. É um filme que ele realmente desenvolve muito bem esses temas, esse desenvolvimento ele é muito claro ao longo do roteiro, a direção do filme é sublime nisso, o design de produção do filme é bom também. Eu acho que toda a questão deles, de como o Scorsese ele vai desenvolvendo a cultura do povo indígena, os vestimentos, o figurino, tudo isso eu acho que culmina para um filme muito artístico. Eu acho que a gente está precisando ter filmes artísticos novamente no cinema, de uma forma que não necessariamente a gente... Vamos lá, seguinte, o cinema atual, ele vive muito de filme de herói, vive muito de até esses filmes de terror que estão voltando. A A24, ela tem feito filmes independentes e tal, para, de alguma forma, alavancar, para, de alguma forma, fazer o cinema mudar. Mas é claro que, às vezes, a gente precisa de um filme blockbuster, um filme grande, com um grande orçamento, que não seja nem independente, nem filme de herói, nem filme de ação, nem isso, nem aquilo. Um filme de pura arte, sabe? Eu acho que diretores como Scorsese, como Tarantino, como talvez o Guillermo del Toro, como Spielberg, eles ainda conseguem ter essa visão de um cinema como sétima arte, sabe? Eu acho que o Scorsese aqui, ele mais uma vez ele desenvolve esse filme aqui como um filme de sétima arte, que você percebe pela fotografia, pelo design de produção, pelo roteiro, pelas temáticas que o filme faz, que ainda é uma temática que eu acho que ela conversa muito com a nossa sociedade hoje em dia, como às vezes como a gente massifica outras culturas para botar as nossas culturas em cima da deles, sabe? Como o capitalismo, ele cresce tanto, ele se expande tanto a ponto de destruir culturas de outros povos, sabe? Então, é um filme que ele vai conversar muito com a nossa sociedade hoje em dia, e eu acho que o Scorsese, ele não deixa ponta nenhuma de que esse é um filme que tem chances grandes de ir pro Oscar de melhor filme, de melhor roteiro adaptado. Afinal, é uma adaptação de um livro, esse filme. E é isso, sabe? Deixem nos comentários se vocês acharam de Assassinos da Lua das Flores. O filme vai estar disponível na Apple TV, ele tem uma janela de exibição por poucos meses no cinema, mas depois ele vai direto para Apple TV, ele é um filme original da Apple TV, mas o Scorsese conseguiu uma janela pequena para lançar o filme nos cinemas e garantir uma bilheteria boa e tudo mais, né? Uma bilheteria sustentável para o filme se pagar. E é isso, deixem nos comentários se vocês acharam, eu recomendo que vocês vejam o filme, e eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, falou e tchau!